Oi, gente. Vou contar algo para vocês hoje. Resolvi gravar aqui na rede algo mais íntimo, porque é algo relacionado à intimidade, né, que eu vou falar hoje, relacionado ao Espírito Santo. E eu vou começar com uma história para vocês. Uma história que Deus contou para mim, né? Que ele falou para mim assim, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele falou para mim assim, quando eu estava orando. E eu achei até esquisito. Ele me falou assim que ele criou o Deus Pai e o Deus Jesus. O Espírito Santo me falou isso. Como ele criou mesmo, seria o caso. Ele criou ele sendo o Pai e Jesus sendo Deus, ele sempre existindo. E o Espírito Santo, ele me disse isso. Aí eu quis de uma forma mudar, mas ele me mostrou isso, que ele criou o Deus Pai e o Deus Jesus. Aí o Espírito Santo foi me contando também que ele é como se, antes ele era como se fosse como se existisse um Deus acima dele, um Deus que não mostra o rosto. Esse Deus, ele também tem vários nomes, mas também não tem nome. Ele é o Espírito Santo. É como se o Espírito Santo estivesse embaixo aqui e tivesse também acima de tudo também. Lá vendo todos os três deuses, vendo o Deus Pai, o Deus Jesus e vendo ele próprio, o Deus Espírito Santo. É como se existisse um Deus lá em cima, um único Deus. Aí os judeus muitos dizem, né, que ninguém sabe o nome de Deus, né? Diz lá como um negócio lá que o nome de Deus é de certa forma, ninguém não revela a ninguém o nome de Deus, né? Mas ele é assim, esse Deus que está acima de todos, que seria um quarto Deus, mas na verdade não é um quarto Deus, ele é o Espírito Santo, ele é como se o Espírito Santo fosse dois, mas é um. Então esse Deus que está acima dos deuses, que na verdade não está acima, ele é o Espírito Santo, ele criou todas as coisas, e ele é o Espírito Santo. Aí ele não tem nome, mas ele tem também vários nomes. E ele não mostra o rosto, mas ele mostra o rosto para a gente através do Espírito Santo. E é algo difícil de entender, né? Até contraditório, mas a gente está falando de Deus, né? É como se ele fosse conhecido e não conhecido ao mesmo tempo. Esse Deus que está acima, que seria um quarto Deus, né? Mas na verdade não é um quarto Deus, é o terceiro Deus, a terceira trindade, que é o Espírito Santo. Esse quarto Deus e o Espírito Santo, eles são um só. Esse quarto Deus, ele não é um só com o Pai, nem com Jesus, mas ele é um só com o Espírito Santo. Mas porque ninguém nunca ouviu falar dele. Esse Deus que está acima de todos, que ninguém nunca ouviu falar, que parece até que é heresia, né, digamos assim, mas na verdade não é heresia, é palavra de Deus. Com o tempo também eu provo que realmente é palavra de Deus. Porque na verdade não estou falando nada esquisito, eu estou falando que ele é o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade, não é um quarto Deus. Até falando, eu digo que é um quarto Deus e também digo que não é um quarto Deus. Eu me contradizo dizendo, né? Porque na verdade ele é Deus e não tem explicação, né? O Espírito Santo, ele não tem explicação. Mas porque ninguém nunca falou desse Deus, né? Já falaram do Espírito Santo? Muito difícil as pessoas conhecerem o Espírito Santo, né? Geralmente as pessoas conhecem muito Deus Pai, Deus Jesus, mas o Espírito Santo geralmente é pouco conhecido, né? Na verdade, tem gente que nem conhece, nunca ouviu falar do Espírito Santo, né? O Espírito Santo não é conhecido. Então é essa a questão. Esse Deus que também é o Espírito Santo que eu estou falando, que ele não tem nome e tem vários nomes, que seria como se fosse um quarto Deus, mas na verdade é o terceiro, que é o Espírito Santo, ele não é conhecido justamente por isso. Porque o Espírito Santo ele não é conhecido direito. Aí por isso que não conhecem ele, que ele é o Espírito Santo, esse quarto Deus. Então as pessoas não conhecem ele, ele se revela em momentos
em que há um grande agir. Ele se revela, ele vem se revelando, ele se escolheu se revelar nesses últimos dias para as pessoas. Assim como ninguém conhece o Espírito Santo, né? É muito difícil conhecer o Espírito Santo, assim também ninguém também conhece, nem dos antigos. Talvez os antigos podem ter ouvido falar, né, de um Deus que tem vários nomes e não tem um nome direito, um nome que não pode ser escrito, não sei, decifrado, alguma coisa do tipo assim. Eu já ouvi falar também que os judeus guardam o nome de Deus lá e não dizem para ninguém esse nome. Mas na verdade, o nome de Deus, ele é vários nomes e também não tem nome ao mesmo tempo. Esse Deus, ele tem nome e não tem nome ao mesmo tempo. Tem face e não tem face. Ele mostra o rosto, ele não mostra o rosto, mas ele mostra o rosto através do Espírito Santo. Ele é um só com o Espírito Santo. E essa é um pouco da história que o Espírito Santo me contou. Mas por que eu estou contando essa história para vocês? O Espírito Santo, ele tem me contado da importância dele, né? Porque muitos pensam observando Jesus, que Jesus Pronto, deixa eu dar um exemplo para vocês. Veio primeiramente a promessa do Deus Pai, né? Que é o primeiro Deus. Veio essa promessa, que foi o Antigo Testamento, né? Ele, o primeiro Deus, é o Deus que prova as pessoas. Então, ele faz as pessoas passarem por dificuldade. Então, as pessoas de antigamente sofreram muito na mão dele, na ira dele. Porque ele foi o Deus escolhido para provar as pessoas. Então, poucas pessoas foram salvas antigamente. Diz isso, né, que não era favorável para ser salvo, né, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, né, é bom para ser salvo, né, eficaz em salvar. Então é isso aí, o antigo Deus, né, que era a promessa dele. Ali o Antigo Testamento era a promessa do Deus da lei, né, chamado Deus da lei, o Deus Pai do Antigo Testamento. É o Deus que prova e que se ira e que faz as pessoas errarem. Aí poucas pessoas foram para o céu lá no Antigo Testamento. Mas aí então veio Jesus. Aí Jesus, ele veio e o que aconteceu? Ele mudou a questão. Saiu o tempo do Deus Pai ali e entrou ali um pouco momento ali de tempo de Jesus andando sobre a terra. E nesse pouco momento ali de Jesus andando sobre a terra foi o momento dele ali. É a promessa dele, de Jesus. O tempo que ele passou ali na terra foi mais ou menos 33 anos, né? Que Jesus passou na terra, foi o tempo da promessa de Jesus ali para nós. Desde a criação até Jesus, antes do nascimento de Jesus, foi a promessa do Deus Pai. Aí o nascimento de Jesus, até a morte de Jesus, a subida de Jesus ao céu, foi a promessa de Jesus. Aí depois que Jesus subiu ao céu, o que ele nos enviou? O Espírito Santo. Ele disse, enviarei o Consolador, né? Então ele nos enviou o Espírito Santo de Deus. E daí então nós passamos a ter o quê? O Espírito Santo. Então ele deixou para nós o Espírito Santo de Deus. E agora nós vivemos até o futuro, para sempre, a promessa do Espírito Santo de Deus, que nos dá a salvação e é rico em salvar. E vou passar para o segundo vídeo aí, porque tem mais explicações para vocês.